Boa noite. Segunda-feira, semana iniciando. E nós aqui com mais uma live com uma história maravilhosa, uma história marcante, tá? Estou avisando desde a semana passada que hoje nós temos uma história linda para ouvir. Hoje eu vou conversar com o Dr. João. Ele tem uma história assim que eu tenho certeza de que após ouvi-la você vai falar: uau, que história maravilhosa, quanto ensinamento, quanto aprendizado. E o João já entrou aqui, eu já vou chamar, João, porque eu sei que nós temos muita coisa para conversar, João. Deixa eu te convidar. Enquanto isso, eu vou enviando aqui os aviõezinhos, convidando os nossos ouvintes, telespectadores, os nossos seguidores. Olá, João. Olá. Boa noite. Boa noite. João, só baixa só mais um pouquinho. Isso, João. Ou você afasta um pouquinho para trás. Isso. Que bom. Eu posso chamá-lo de João ou doutor para não ficar muito... Pode, lógico que pode, imagina. É o doutor João, né? Então, eu estou aqui convidando, né, os nossos amigos para assistirem essa live, porque eu tenho, assim, a certeza de que Deus preparou para nós um banquete. Porque toda vez que nós vamos falar daquilo que Ele tem feito, todas as vezes que nós vamos trazer a memória, todas as vezes que nós pronunciamos o nome dEle, o ouvir. Ao ouvir, muitas pessoas podem ser edificadas. E eu tenho certeza de que aquelas que assistirem conosco agora, que vão assistir depois, serão impactadas pela sua história. Então, eu sei que quando você começar a falar, as pessoas logo vão falar: já sei de qual estado que ele é. Mas eu vou deixar que você se apresente, tá bom? Eu sou Sandra Celino, sou capixaba, estou aqui no Espírito Santo, na cidade de Linhares. E você, João, se apresente para nós, fale de onde você está aí neste momento para compartilhar a sua história. Fala um pouquinho de você antes de nós, da sua vida profissional, né? Para depois a gente começar a trazer, não é, o verdadeiro motivo dessa live. Eu tenho convicção de que todos que assistirem serão muito abençoados. Fique à vontade, João. Bom, meu nome é João Marcos Costa Monteiro. Eu estou na cidade de Guaxupé, em Minas Gerais. Apesar de ter nascido em São Paulo, capital, eu só nasci em São Paulo, mas eu sou criado em Minas Gerais, então eu sou, vamos dizer assim, café com leite, né? Sou paulistano e mineiro, de Guaxupé, Minas Gerais. E eu estou como advogado, eu falo que eu estou porque o que a gente faz não define a nossa identidade. Então, eu estou, né, advogado, né? Eu estou também Master Coach, porque eu passei por um processo aí de autoconhecimento e fiz o curso de formação em coach pela Febracis, né? Do Paulo Vieira, né? Do PhD Paulo Vieira. E esse processo de autoconhecimento fez com que eu mudasse muitas coisas, né, na minha mente, viesse a ter inteligência emocional para mudar a minha história, né, porque ainda tinha uma série de bloqueios e de vícios emocionais que precisavam ser trabalhados aí. E eu sou advogado, eu estou advogado há 28 anos, né? Tenho experiência na área da defesa do consumidor, já fui coordenador do PROCON municipal aqui em Guaxupé durante 6 anos aí. E isso fez com que eu voltasse à área do direito do consumidor, me apaixonasse por essa área
Inclusive, eu, por estar na área de defesa do consumidor, eu tenho, inclusive, um livro escrito, né, A Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo. O primeiro livro é publicado, efetivamente, e estou aí na jornada também, escrevendo outro livro, só que não é jurídico, não é de direito, é um livro de desenvolvimento pessoal, em que eu relato um pouco da minha vida e falo sobre um dos problemas que eu enfrentei e que eu consegui superar nesse livro. Esse livro tem o título, né? Eu não sei se vai ser esse título definitivo, mas eu acredito que seja, é O Poder da Semente, transformando infertilidade em plenitude, que tem tudo a ver com desenvolvimento pessoal e em relação aos problemas que eu enfrentei, que eu superei, tá? Durante toda a minha vida. Eu posso dizer que eu sou a semente que vingou, né? Ó, bacana. Então, assim, já puderam ver essa apresentação. Então, eu e o João nos conhecemos dentro de um curso, de uma mentoria, tá? Estamos ali aprendendo a extrair os nossos tesouros escondidos, né, João? Por meio do método 27D da Elis Freitas. Nós estamos aprendendo a trazer à tona as nossas histórias. Porque uma fala da Elis, hoje eu achei muito bacana, né? Ela comentando, eu entrei no Editor Master, tá? E na nossa primeira aula hoje, ela falando dessa questão que o registro, ele legaliza aquilo que nós falamos, né? E Isso. aí, quando nós firmamos, você como da área aí, né, jurídica, depois que assinou, depois que escreveu, né, João? Tá ali eternizado. E nós estamos, então, com essa incumbência de eternizar as nossas histórias para que outras vidas, outras pessoas, quando lerem, possam falar, uau, como que conseguiu passar por isso e superou. E eu falei assim que você tem que para a medicina, né? Eu até fiz uma copy, né? Para convidar para nossa live. E eu coloquei falando dessa. Para a medicina, você não deveria ter nascido, certo? Você é um improvável. E no meu caso, não foi a medicina. No meu caso, eu já até contei uma vez, a minha mãe, ela tentou, né? Ela já tinha 7 filhos, e não queria mais. Aí assim que já tomou várias substâncias, mais caseiras, né? Para abortar e tudo. Ela fica até triste quando eu conto isso. Eu falei assim, mãe, não fica triste, né? Porque faz parte da minha história e para mostrar como que Deus cuidou, como que Deus proveu, como que Deus trabalhou toda a minha história, não é? E eu sei que você também, no seu caso, os próprios médicos falaram que a gestação da sua mãe não deveria prosseguir. Conta pra gente isso, João. Como que foi? Como que sua mãe narrou para você? Como que foi isso aí? Olha, eu tive uma gestação, eu nasci de 6 meses e meio. E a minha mãe teve uma gestação difícil. E os médicos disseram a ela que eu teria 50% de chance de vida e ela poderia morrer no parto. Então, ela teve a escolha de decidir continuar a gestação ou não. E a decisão dela foi me ter, em continuar a gestação, e isso lá em 1969, porque eu sou de junho de 69, né? Vou fazer 53 anos, né? E a minha mãe, então, ela decidiu me ter, né? E eu tive muitas dificuldades aí. Faltou oxigenação no meu cérebro e tal. Foi um parto muito, assim, difícil. E eu demorei para me desenvolver. Inclusive, frequentei a ACD. Quem não conhece a ACD, né? E ali, a minha mãe aprendeu a fazer ginástica comigo, fisioterapia. E devido à persistência dela, eu andei, eu tive dificuldade de falar, então eu tive que fazer exercícios para poder andar e tal. Tive problemas de locomoção na minha infância, e isso tudo fez com que eu carregasse algumas limitações durante a minha infância
e parte da minha juventude, né? Fora que eu vivi num lar um pouco conturbado, do relacionamento entre os meus pais. Então, tudo isso ocasionou, né, bloqueios, né, que precisaram ser aí superados durante toda essa minha jornada de autoconhecimento, do meu encontro com Deus, né? Fala para mim, Aí, João, esse encontro com Deus, como que foi esse? Qual a idade que você tinha quando teve esse encontro? olha, eu tinha 20 anos quando eu tive um encontro com Deus, tá? Mas que eu me entreguei realmente a Deus Deixa eu fechar foi aí, ao... tá um barulhinho. Mas que eu tive um encontro real mesmo com Deus foi aos 30 anos. Que eu me entreguei totalmente, me mergulhei mesmo. Foi aos 30 anos, porque eu achava a minha vida muito vazia, tá? Uma vida muito vazia, sem direcionamento, sem um porquê. Apesar de eu ter me direcionado para a área jurídica, eu me sentia assim, perdido. Qual que é o motivo que eu estou na área jurídica? Para quê que eu estou? Eu sei advogar, eu aprendi e tal, mas para quê? Qual que é o propósito, né, disso tudo? Qual que é o meu propósito? E aí eu descobri que nós temos uma identidade. A partir do momento que eu encontrei com Deus, eu vi que eu era uma parte integrante, que eu tinha um propósito. Só que ainda havia bloqueios a serem extirpados da minha vida. E foi aí que eu fiz esse processo de autoconhecimento, só que depois de 20 anos. A minha vida começou assim a ter sentido depois que eu adentrei, né, no meu íntimo e tive o autoconhecimento. A gente costuma dizer, a minha vida começou realmente, fala aquele ditado, começou aos 40, mas ela teve plenitude aos 50 anos. Quando eu conheci a minha esposa, nós nos casamos, eu comecei a ter vida. A ter vida. Depois do meu casamento, eu comecei a ter realmente vida. Eu sobrevivi até então, mas eu comecei a ter vida depois que eu encontrei o verdadeiro amor com a minha esposa e depois de quando eu tive esse processo de autoconhecimento. E aos 50 anos, em 2019, que eu passei por todo o processo de autoconhecimento, eu dei um outro rumo na minha vida. E eu descobri o que é a plenitude em seu sentido amplo da palavra. Tá? E nesse livro eu conto isso. Né? Eu conto isso sobre a semente estar ligado à tua identidade. A identidade que Deus te colocou antes de você vir à Terra. Porque nós somos seres espirituais com experiências humanas aqui. As pessoas falam, eu sou ser humano. Você não é ser humano, você é um ser espiritual com experiências humanas. Isso. E eu comecei a entender isso. Que a minha identidade era antes de eu chegar aqui nessa terra, muito antes do ventre da minha mãe, eu tinha aquela identidade. E as pessoas vão perdendo a identidade. A identidade delas começa a ser distorcida. E é como se a vida disfuncional abafasse essa semente e fizesse essa semente morrer. E quando eu descobri que a minha vida poderia ter sentido, aí sim eu olhei para o espelho, eu vi que a minha imagem, que era antes distorcida, ela começou a ser uma imagem nítida. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por que eu ia viver uma vida disfuncional se eu sou a imagem e semelhança do meu Criador e está lá em Gênesis 1, na palavra dele, que eu sou a imagem e semelhança dele? Por que eu vou viver menos do que aquilo que ele me propôs para eu viver?
Então, quando eu descobri isso, a minha vida se transformou. Envolve muita coisa aí, envolve bloqueio de paternidade que eu tive. E o porquê que eu tive esse bloqueio de paternidade vem lá do relacionamento dos meus pais. Eu tinha minha mãe como uma heroína. Porque a minha mãe lutou para que eu tivesse vida, para que eu tivesse aqui na Terra. Ela não desistiu de mim. Eu estou aqui. Né? Ela cumpriu o propósito de Deus de me trazer ao mundo. E eu tinha ela como uma heroína, que me ajudou a andar, me ajudou a falar, lutou, né? Uhum. Então eu tinha ela como uma heroína. E quando os meus pais se separaram, quando eu tinha lá os meus 11 anos, e isso aí marcou, era uma data especial, foi um dia de Natal, aí veio o bloqueio de paternidade. Porque a gente acaba se sentindo abandonado. Uhum. Abandonado. Por quê? Porque a criança, ela vê nos pais uma referência, uma proteção. E quando vê aquele elo de amor, o lar sendo destruído, perde-se a referência e perde-se aquela identidade. E foi isso que aconteceu comigo. E aí eu comecei a me sentir bloqueado, principalmente por ver que a minha mãe também estava me abandonando. Por quê? Porque a minha mãe, ela começou a pensar somente no sofrimento dela. Ela entrou em depressão pelo relacionamento que tinha sido destruído. E aí o que houve? Houve que eu aí me senti abandonado 2 vezes. Pela minha heroína, que agora era a vítima sofredora, e pelo meu pai, que eu imaginava que era um algoz, por ter deixado a minha mãe. E aí a minha mãe, ela foi definhando, ficou doente, depois foi acometida de esclerose múltipla, e isso tudo eu vivi durante a minha adolescência e juventude. E eu comecei a me sentir bloqueado por conta desses problemas que eu passei na vida. Houve um momento que eu cuidei da minha mãe como se ela fosse criança, que ela estava em uma cama. Eu tive que ajudá-la a tomar banho, trocá-la. Isso tudo, para mim, foi algo assim desafiador. Você, um filho homem, ver a sua mãe naquela fragilidade, naquela vulnerabilidade. Então, tudo isso me bloqueou os meus sentimentos. Pensa num rapaz que se fechou na timidez e não conseguiu assim desabrochar para a vida, apesar de ser uma pessoa formada e tal, não tinha assim uma vida, sobrevivia apenas. Fingia que estava tudo bem, só que não estava bem. E aí, quando a minha mãe, no mesmo ano que a minha mãe faleceu, eu me casei, tá? E eu e a minha esposa, nos primeiros anos de casado, nos 2 anos de casado, percebemos que algum problema havia, porque eu não tinha condições de ter filhos. E aí, inclusive, eu já contei, inclusive, numa outra live aqui, com a Cristiane, eu descobri que nós não poderíamos ter filhos. E aí foi que eu tive um encontro com o Espírito Santo novamente. E o Espírito Santo de Deus me levou naquela palavra onde o anjo aparece para José e fala que Maria estava grávida do Espírito Santo e que José teria que adotar Jesus como filho. E Deus havia adotado José como pai de Jesus. Aí eu entendi que eu teria que partir para um processo de adoção. Mas nós entramos na fila de adoção,
Só que nada andava, entendeu? O processo estava lento, demorado, não aparecia. Quando, em 2019, eu passei por esse processo de autoconhecimento, eu percebi que eu não sentia um amor assim pelo meu pai, o amor que eu precisava sentir. Não era ódio, não era raiva, não era mágoa, mas era um desamor, uma indiferença. E aí eu fiz a carta de perdão para ele, e a partir do momento que eu entreguei aquela carta de perdão, o meu desbloqueio de paternidade foi extinto. E aí sim, eu fiquei preparado para receber o meu filho do coração. E nós, então, optamos por uma adoção tardia. Nós recebemos na nossa casa um filho de 15 anos, tá? E nós estamos com ele já faz 6 meses, estamos agora aguardando a sentença do juiz. Foi aí, então, que tudo foi desbloqueado, que o bloqueio de paternidade, e tudo isso eu conto no meu livro. Falando... Desculpa interromper, mas olha só, eu trabalho com redação, e eu já levei para os meus alunos esse tema da adoção tardia. E eu lembro que os recortes que eu levei dos livros, havia assim, alguns depoimentos de pessoas que estavam tentando a adoção, mas reclamavam do processo burocrático. Como que foi para você? Se você é da área, realmente existe essa burocracia para adoção, seja ela tardia ou não? Como que funciona? Talvez alguém que esteja aqui assistindo já tenha essa curiosidade também, tá? Ou talvez nunca tenha pensado nessa possibilidade. Fala mais um pouco para nós, João, como que é nessa questão jurídica, como que funciona? Olha, eu ouvi numa live da Sandra, um doutor falando que ele está no processo da adoção tardia, tá? Isso me interessou. Se a pessoa se interessar também, explica mais um pouquinho, João, falando aí, pode até usar termos legais, né, já que é da sua área, se for o caso, mas explica para a gente um pouquinho isso, como que funciona. No Brasil, realmente, é complicado isso, devido à questão da justiça? Como que é? Olha, o processo ele é burocrático como todo e qualquer processo. Sim. Tá? Você, para adotar um filho, seja ele uma criança ou um adolescente, no caso de adoção tardia, você precisa procurar assistência social do Fórum da Comarca, apresentar uma série de documentos, inclusive atestado de antecedentes criminais, né? Apresentar, inclusive, declaração de renda, do imposto de renda, uma série de documentos, passar por um psicólogo que vai atestar que você está bem psicologicamente, que você está preparado para adotar um filho, uma criança. Você precisa responder um questionário falando quais as características deste filho que você quer, se é do sexo masculino, se é do sexo feminino, qual a idade que é, se pode ter irmãos ou não. Tá? Você responde esse questionário para ver o perfil da criança que você deseja adotar e eles conhecerem o perfil dos pais, seja solteiro ou sejam casados, que os solteiros também podem adotar. Tá? E aí a gente passa por um curso, né? Um curso de um dia inteiro e principalmente eles incentivam nesse curso a adoção tardia. Só que o problema do processo de adoção é que as pessoas elas romantizam muito a adoção. Então, elas querem uma criança, um bebê. Elas querem uma criança, talvez, de um comercial da Johnson. E não é assim. Né? Não é assim. A realidade é outra. Né? E o que demora também é a situação dessas crianças que ainda não foram destituídas do poder familiar,
estão aguardando que se resolva a situação jurídica delas, elas que estão em situação de risco, não foi resolvida a questão da destituição do poder familiar, e elas não estão liberadas para adoção, elas estão no abrigo, mas estão esperando que se resolva o problema da destituição familiar. Então, por isso que essa conta não fecha. Há muito mais casais há muitos casais que querem adotar, há muitas crianças que querem ser adotadas, e por isso que não há esse fechamento dessa conta por essa questão. É burocrático por quê? Por causa da demora do processo de destituição e por causa da escolha de muitos casais que querem adotar bebês ou crianças de 0 a 2 anos, no máximo de 0 a 4 anos. E a realidade é outra. Então, eu tinha, vamos supor assim, um pré-conceito em adotar um adolescente. Mas Deus trabalhou de uma tal forma que o meu filho que nos adotou. Foi assim, um laço de amor, mas foi depois que eu fui bloqueado, que eu tive esse desbloqueio, quer dizer, que eu tive esse desbloqueio de paternidade, é que eu pude receber o meu filho, eu e a minha esposa, recebê-lo. E hoje, nossa, a gente vive, a felicidade está muito mais plena com ele. Ele parece que saiu de nós, que ele tem o nosso DNA genético. Ele tem o nosso DNA de Cristo. Né? Não tem o DNA genético, mas parece que tem o DNA genético. Bacana, João. Eu tenho uma amiga também, ela fez a adoção, ela começou a neném, ela não tinha acho que uns 5 meses, mas demorou tanto que quando chegou até ela, já estava com acho que 2 aninhos e pouco já. Olha só, né? E já assim que foi amor sem primeira vista. E era uma criancinha que quando estava lá, ela tinha uma, eu não sei o nome, João, quando dá aquela chavezinha aqui na boca, né, nos lábios. Eu não sei que nome aí que dá. E aí precisou fazer, reconstruir, né? Tudo direitinho. Ela é uma gracinha. E todos que olham para ela e olham para a mãe, falam assim, não tem quem não diga que não nasceu dela. Então, assim, ela falou assim, como que Deus é perfeito, né? Ele trouxe pra gente e ninguém vai falar que ela é adotiva nunca, se ela não comentar. Porque realmente se parece demais. É muito lindo isso aí. E no caso dela, foi uma menina que ela já tinha 2 meninos e pegou, que o sonho era ter uma menininha. Então, uma família linda. E a gente observa, então, como você falou, a conta não fecha, na verdade, é devido a essa romantização que muitos têm. Porque crianças para serem adotadas tem muitas, casais na fila tem muito, mas precisa haver uma desconstrução, né, desse pensamento aí. Mas eu creio que assim como Deus fez com você, aquele que abriu o coração, Deus vai também falar, vai mostrar que talvez seu filho esteja lá e você está aguardando ainda nascer, ele já esteja ali te esperando. Lindo depoimento, João. Agora fala pra gente, João, um pouquinho mais sobre o título do seu livro que você está produzindo. Comenta mais um pouquinho, por que você escolheu até então esse título? Você já está em que capítulo? Comenta um pouquinho sobre essa produção pra gente. Olha, o meu livro, eu tô no 10º capítulo. Uau! Esse livro. O livro, então, é O Poder da Semente, transformando infertilidade em plenitude. Né? Eu relato essa história, só que o meu livro, essa história de adoção também, só que o problema que eu tive desde o meu nascimento, a semente que vingou, mas o livro vai muito além disso, falando sobre desenvolvimento pessoal. Porque a semente, ela é o nosso propósito de vida, ela é a nossa identidade e ela é a nossa natureza. Nós viemos da semente, né? A semente que Deus plantou aqui nessa terra. E nós não podemos deixar o propósito dessa semente morrer. Precisamos cuidar muito bem dessa semente. E nesse livro eu faço a analogia da semente com vários poderes
que nós temos, que a semente tem, né? A semente, ela tem vários poderes. O poder da vida, né? Que aconteceu comigo, a vida desabrochou e eu estou aqui, né? O poder da superação, eu superei vários obstáculos, né? Em várias fases da minha vida. O poder do perdão, o poder do amor. Então, as sementes têm as suas fases, né? E cada fase o seu poder. Então, eu faço esse comparativo entre as várias fases da semente com os poderes que ela tem, né? Então, o livro tem isso. Né? Tem um capítulo que eu falo sobre o poder da transformação, sobre o poder da renovação, sobre da escravidão à liberdade do poder, né? Porque eu tinha um poder dentro de mim que eu não sabia que eu tinha, e ele estava escravizado. Então, por isso que eu coloco da escravidão à liberdade do poder, contando toda essa minha história nesse capítulo, o que fez me desbloquear. Eu falo sobre a semente da família, né? Que Deus nos criou para a gente ser multiplicador. Né? E uma das coisas que fez eu entrar em parafuso foi que quando eu descobri que eu não poderia gerar filhos, aquilo lá me deu um nó. Porque eu falei, mas como? E na tua palavra está escrito que nós viemos para multiplicar. E os filhos são herança dos pais. E eu, como eu fico? Né? Você foi reivindicar a palavra. Exatamente. E aí foi que eu percebi que eu tinha esse bloqueio de paternidade. Enquanto eu não resolvesse essa questão lá do passado, eu não poderia estar desbloqueado para receber o meu filho. Só que não seria o meu filho biológico, seria um filho fora da minha vida, porque o amor pleno é você aceitar o alheio, aceitar o outro, aceitar o próximo. Esse é o verdadeiro amor. Então, o Espírito Santo trabalhou de uma tal forma que eu entendi isso. Que não precisava ser um filho que viesse da minha genética, mas que estaria no DNA de Cristo, na genética de Deus. Lindo isso. Jesus, ele é da linhagem de José, mas ele não veio biologicamente de José. Poxa vida, e Deus falou comigo na palavra, e eu entendi isso. E para que eu vou ter preconceito do mundo? Para que eu vou abafar a minha semente, sendo que o que Deus está falando para mim é muito maior do que convenção humana, de regras humanas, de religiosidade que muitas vezes abafa tudo, faz morrer tudo, né? E quando eu entendi isso, foi assim, perfeito, foi algo pleno na minha vida. Então, olha só, essas lives que eu estou fazendo com base no Blindados pela Palavra. Então, eu comecei a produzir lives, João, depois que eu abri o perfil Blindados pela Palavra. Uma forma de também falar desse novo perfil, convidar as pessoas para irem até lá, seguir, porque vai ter muito conteúdo voltado para esse valor, para esse poder que a palavra tem. E aqueles que estão aqui, se estavam atentos, perceberam que, olha só como que foi a guinada que teve na vida do João a partir do momento em que, por meio da palavra de Deus, por meio da palavra, ele leu, ele entendeu e falou assim, olha, isso aqui é para mim. Eu estou reivindicando isso. E foi por meio da palavra que ele foi desbloqueado. E ele fala, você falou que escreveu uma carta, não é, João? Então você externou por meio da escrita, você usou a palavra escrita. E olha como que a palavra estava em todo momento nisso aí. Foi preciso você primeiro ser trabalhado pela palavra de Deus, depois você usou a palavra que está em você, o verbo, você externou isso e olha como que as coisas foram seguindo, né? A cadência. E hoje você tem o seu filho, né? E da infertilidade à plenitude.
Porque, como você falou, eu achei muito lindo o dia que você falou isso lá no grupo, como que o Espírito Santo falou para você por meio da palavra. Olha José, olha a história de José. Então, Jesus era filho dele, era como se fosse adotivo, né? Assim, e ele levou o filho. Olha que grande privilégio que ele teve. E então, assim, essa história sua, eu tenho convicção de que vai impactar muitas vidas, muitas pessoas que ainda têm aquele receio, um preconceito, não é verdade? Quanto a essa questão da adoção. Mas você foi buscar onde? Na palavra, a resposta para isso. E aí, quando a gente fala que na palavra tem resposta para tudo, tem gente que não acredita, né, João? É verdade. Tem resposta para tudo. É só você estar o quê? Com os ouvidos atentos, você estar sensível à voz do Espírito Santo. E aí, quando você permite que essa palavra te blinde, aí ela faz efeito. Você começa a agir, não é? E aí você vai tomando posse do que está escrito. Lindo, João, isso. E antes da gente ir finalizar, eu sempre leio, gosto de ler um texto bíblico, não é? E eu trouxe hoje, antes de eu sentei aqui e falei assim, eu vou começar a live com o João, eu sei que o senhor tem uma história linda para compartilhar por meio dele. E da Bíblia, o que o senhor tem para falar conosco? E aí me veio o livro de Salmos, João. Se você tiver alguma Bíblia aí próximo, né? Você pode comprar. Salmo 85, se não tiver, sem problemas, tá? Salmo 85 e o do verso 10 ao 13. E depois que eu li, eu falei assim, olha que bacana, tudo a ver, porque fala de justiça, né? E é a sua área de atuação, né? Eu falei assim, como que o Espírito Santo é lindo. E aí veio falando assim, ó, Salmos 85, o verso e 10 em diante que diz: a misericórdia e a verdade se encontram juntas. A justiça e a paz se beijaram. Olha que coisa linda, justiça e paz. Onde é justiça, a paz, né? A verdade saltará para fora da terra e a justiça olhará para baixo, lá do céu. Então, de onde vem a nossa justiça? Né? Ó, do alto. E aí continua, sim, o Senhor dará àquele que é bom e a nossa terra renderá o seu crescimento. E justiças irão diante dele e não colocarão e nos colocarão no caminho dos seus passos. Então, eu achei lindo esse texto. Depois você reflita, João. Eu sei que Deus ele vai te dar uma outra interpretação. Mas o verso que sempre falou comigo é esse último que fala que vai nos colocar no caminho dos passos. Tem uma versão que fala que Deus vai à frente, deixando as pegadas e nós só vamos atrás pisando. Olha que coisa linda. Então, você foi um projeto que quando saiu de lá, já tinha as pegadas aqui para você percorrer, não é assim? Então, você passou por esse processo, embora tenha demorado, não é, João? Você falou que demorou um pouquinho para identificar o processo, mas o fato de você estar sensível à voz do Espírito Santo e de você ter essa palavra como norte, né? Então você deixou que ela penetrasse em você, fizesse a mudança que ela é capaz de fazer quando você a lê com entendimento. E hoje você pode dizer que você está no caminho, não é isso? Pisando nas pegadas. E quando você faz isso, é sinal de dependência, não é? Então, olha só, eu vou pisar onde ele pisou primeiro. Por mais que às vezes a gente tente fazer o que a gente quer, né? Mas já há um caminho traçado e cabe a nós esse livre-arbítrio, né? Essa escolha, e você optou, sim, embora tenha demorado, você optou pisar nessas pegadas. Então, eu quero deixar então esse texto para você, tá, João? Depois você medite. Então, o Senhor dará aquele que é bom. Tá? Então, tudo que é bom. Então, você com seu coração bom, você é um improvável. Então, tudo aquilo que o Senhor determinou, né? Quando Ele projetou você, independentemente da idade que você esteja, isso vai se cumprir, porque agora você falou que identificou. E nós estamos vivendo em um ano que, profeticamente, muitos estão falando que é o ano da aceleração, não é assim? Então, o nosso Jesus... Em 3 anos ele fez muitas coisas. Então não tem por que falar, já estou com mais de 50. Não, você achou seu propósito recente, vamos assim dizer. Mas
Ainda há tempo de você fazer tudo aquilo para o qual você veio. Quantas vidas serão abençoadas por meio do seu livro? Eu creio nisso. E quantas pessoas serão abençoadas por meio das suas palestras? Olha só, você já se preparou por meio de um coach, né? De um processo aí, de um método. Então, tudo isso, todo esse arcabouço, todo esse estudo que você fez, vai te permitir agora, já que você já identificou o seu propósito, isso vai permitir que vidas sejam transformadas. Então, nunca é tarde. Nunca é tarde para que você permita que a palavra atinja você, que você se blinde por essa palavra e que os outros falem o que quiser falar. A medicina dizia que você nem ia nascer. Né? Não deveria nem nascer. Olha só, o João está com mais de 50 anos, né? Mais de 25 anos de profissão. Não podia nem falar, olha só, né? Eu era gago, eu sentia vergonha de mim. Pois é, João. E olha que coisa linda que Deus fez Teve com gente você. que falou para mim, você vai ser advogado, você nem sabe falar direito. Lá no começo, quando eu fiz faculdade. Eu falei, vou ser. Você determinou. Terminei. Você determinou. Então, olha a importância, né, de você usar a palavra e não deixar que palavras de outros encontrem lugar no seu coração. Então, você tem que encontrar na palavra, igual o João já citou aqui na live, né? Olha, façamos o homem a nossa imagem, semelhança de Deus. Então, tem um projeto, ele falou, se a gente quiser, a gente pode comer o que é de bom, o que é de melhor nessa terra. Senhor, com gagueira não vai dar certo, e aí? Então, você reivindicou, você acreditou na palavra. Então, essa é a importância de se blindar. E mais do que nunca, nós estamos em uma geração em que as palavras estão tendo assim, um poder tão grande, não é, João? De fazer com que pessoas ceifem até a própria vida por algo que ouviu, por algo que leu no feed do seu Instagram. Então, as pessoas estão usando as palavras para ferir, para matar. Mas nós, o João, está dentro de um curso, nós estamos dentro de um curso para usar essa palavra escrita para trazer vida. Porque nós cremos que há poder na palavra. Há um poder muito grande. E essa palavra, verbo, da comunicação que nós temos associada à palavra divina, verbo divino, com certeza ela vai encontrar guarida em muitos corações e as pessoas serão abençoadas, não é, João? João, pode, então, fazer suas considerações. Tem algo mais que você queira compartilhar? Fique à vontade, tá? Eu faço uma pergunta. Peraí. Eu vou fazer a pergunta exata, porque senão eu esqueço algum termo ou outro. Quer ver? A pergunta que eu faço é a seguinte. Como conseguimos perder a identidade que nos foi dada no momento em que ainda éramos sementes? Como que a gente consegue perder essa identidade que nos foi dada lá atrás, quando a gente ainda era semente? Se a gente foi predestinado a ter uma vida e uma vida em abundância. Por que nós vivemos de uma forma disfuncional? Então, esse livro vai servir para mostrar como nós podemos resgatar essa identidade que está na semente. Eu consegui resgatar. Então, é possível. A semente tem o seu poder. Então, transforma a infertilidade, o que é ruim, em plenitude. Tenha certeza. Amém. Eu creio, né? E eu espero que você que está acompanhando também essa live tenha essa crença, creia, tá? De que é possível. E use a palavra a seu favor. Reivindique, né? Leia e faça igual o texto que eu li, né? Caminhe. Vá atrás das pisadas que Deus aí já fez, o caminho que ele já percorreu e já deixou ali para que você busque dele a direção, para que você entenda aí qual é o seu propósito, né? Já que a live está falando descobrindo o seu propósito. Então, você só vai descobrir esse propósito se conectando à fonte, se você ainda não descobriu, tá? Então, João conseguiu, após ele ter se conectado à fonte e ter sido ministrado pela palavra. Então, daí a importância de você se blindar pela palavra, tá? Então, João, eu te agradeço.
Tá? Fiquei muito feliz por você ter aí aceitado o convite de vir compartilhar. Então, quando o seu livro, né, for lançado, eu espero que eu esteja lá no resort também, para a gente estar lá tirando uma foto juntos, tá? Então, vamos divulgar o livro do outro, colocar aí nas redes, porque eu tenho convicção de que muitas histórias que estão dentro desse curso que a gente está fazendo, elas virão à tona para curarem feridas que ainda estão expostas, para trazerem à tona feridas, né, que ainda não foram cicatrizadas, que a partir de muitas leituras irão ser cicatrizadas. Como no meu caso, o título do meu livro é Cicatrizes Não Sangram. Então, assim, eu tenho certeza que há muita mensagem, há muito tesouro dentro dos livros ali que nós vamos produzir, publicar até final de março, né? Temos que fazer isso até março. E eu espero te ver pessoalmente, a gente tirar aquela foto legal para a gente relembrar dessa live. E eu creio que muitas vidas serão abençoadas pelas histórias que serão aí publicadas. Tá bom, João? Tá bom. Então, grande abraço. Tá? Para você também, um grande abraço. Um grande prazer, né, participar dessa live. O prazer foi meu que te receber, tá bom? Um grande abraço e até uma próxima, porque esse assunto é muito interessante, tá? E eu fiquei muito feliz quando você se prontificou, foi um dos que também se prontificaram na questão do blindados pela palavra. E eu creio que haverá muito trabalho para a gente fazer daqui para frente com relação a isso. Então, a gente precisa de assessoria jurídica dentro do Blindados pela Palavra. Então, eu creio que Deus já foi colocando as pessoas certas. Eu fiquei feliz, João, não sei se você sabe, como eu falei que tem aquela questão de trabalhar o marxismo cultural, e uma colega lá de dentro do nosso grupo, ela falou, Sandra, eu sou antropóloga, socióloga, ex-marxista. Então, olha só que bacana. Então, ela tem um arcabouço de conhecimento que vai nos ajudar a trabalhar com isso. E em tudo eu vejo Deus agindo. Então, muito obrigada. E, com certeza, nós vamos nos falar mais vezes por causa do Blindados pela Palavra. Tá bom, João? Sim. Tamo junto, viu? Tá bom. Um grande abraço. Outro.